Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, nosso podcast do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Aqui mais uma vez com o Gustavo, meu sócio. Tudo bem, Gustavo? Alô, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, Yuri. Legal. Estamos aqui, Gustavo, na nossa segunda temporada já, hein? Já iniciamos a segunda temporada do escritório, do podcast, falando sobre as áreas de especialidade no direito, áreas da advocacia. E hoje, finalmente, chegou o dia onde eu tô só aqui... Tô no quintal de casa, Eu tô aqui só de papagaio, tô aqui só para ouvir. Vamos falar sobre a advocacia criminal. E a nossa convidada de hoje é a Lorena Sabino, advogada criminalista há mais de 12 anos, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, e professora universitária de processo penal. Lorena, bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui. Falei antes de começar a gravar, e eu vou registrar minha reclamação, que demoraram a me chamar, estava muito chateada. Tu vais fazer eu falar que tu deste furo comigo. Não dei furo nenhum, eu estava doente de verdade. Tu vais me fazer mostrar o WhatsApp. É mentira, gente, é mentira. Então, gente, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e conhecendo esse escritório tão legal, tão bonito. Que bom, bacana, bem-vinda. E a proposta aqui, Lorena, pra gente... Eu fiz um roteiro, a gente dificilmente segue, de fato, o roteiro, mas é falar um pouco sobre detalhes da advocacia criminal em várias etapas. Meio que um roteiro padrão para as áreas. E a gente vai começar assim, eu pensei no primeiro momento assim, o que leva o advogado a escolher a área previdenciária já, a área criminal para advocacia. Começa a passar a perna na gente cedo. Já comecei. Olha, eu diria que bom gosto. Para começo de conversa. Eu já vi essa resposta no teu Instagram. Eu já vi essa resposta no teu Instagram uma vez. Bom gosto enfim. É a melhor área do direito, né, gente? Então, assim... Eu sou minoria aqui hoje, então tudo bem, vou acatar. Baixa a cabeça e fica aqui. Exatamente. No segundo bloco, eu estava pensando um pouco mais detalhes, por dentro da advocacia criminal. O que acontece... enfim, casos. Isso é quase maçonaria, bicho. Tem algumas coisas que a gente não pode revelar. Não, e a gente tem histórias em comum. Pra quem não sabe, né? Eu comecei, olha, eu sou muito novinha, gente. Eu comecei eu era estagiária, né? Quando eu tô do Gustavo em outro escritório. Então, notem que realmente o Gustavo é bem mais velho. Então, um ano. Ninguém precisa saber disso. E então a gente tem causas em comum, a gente só tem que lembrar dos publicáveis, né? Exatamente. Exato. E o terceiro bloco, vamos falar sobre bônus e ônus, vantagens e desvantagens, enfim, coisas de dentro também, histórias gerais assim da advocacia criminal, que a gente vai aqui bater um papo sobre a perspectiva de vocês dois que são especialistas na área. Então eu vou começar, Gustavo já e Lorena. A verdade dela é que vocês dois ficassem do outro lado já como entrevistado. É mais bacana. Enfim, eu tenho uma percepção, eu queria começar com essa percepção para fazer a pergunta sobre por que a área criminal é uma área muito assim atrativa para os advogados, né? Muita gente quer fazer, muita gente gosta na época da faculdade, muita gente faz direito pensando na advocacia criminal. Acho que é porque, assim, também, além de ser uma área muito própria, tá no dia a dia de todo mundo, é uma área que todo mundo... Nas séries, né? Tá nas séries, tá nos filmes, os melhores filmes de direito falam basicamente sobre direito criminal. Então, assim, tu acha que isso influencia, de certa forma, o estudante de direito lá atrás na faculdade a começar a gostar do direito criminal? Acho que ela pode falar, começando a falar a partir da perspectiva dela, né? Pode ser. Assim, começa que a gente não... Eu te desafio a encontrar um filme legal sobre uma tese tributária, uma tese trabalhista. Não vai ter, entendeu? Então, assim, por isso que eu brinco com bom gosto, né? É a área mais interessante. Então, assim, ela é fácil acessar. As pessoas, inclusive, isso tem já entrando num ônus, que todo mundo se acha PhD em direito penal, na área criminal. Hoje em dia todo mundo é PhD em tudo, né? Assim, acontece qualquer coisa. Criminal, a pandemia veio para tirar o foco do direito criminal, porque agora na pandemia todo mundo virou especialista em vacina, mas antes sempre foi direito penal. Não, falar das decisões do Supremo, criticar a decisão do Supremo... Enfim, tem de tudo. Tem de tudo. E assim, tu és advogado daquele caso, tu sabes que ele é culpado, né? Falou uma médica que nunca abriu uma folha do processo. Então, isso passa uma ideia de que é um meio do direito acessível. Então, assim, como foi que eu me encantei, digamos assim, com essa área? Eu estava ainda no colégio, no antigo convênio,
já vai entregando a minha idade, mas tudo bem, colégio moderno. E aí tava rolando um júri simulado, um caso, o júri simulado não, perdão, um júri de verdade, pra mim era simulado, mas pro réu era real. E aí eu fui assistir. E eu fui assim, eu não recordo exatamente o horário, mas era, sei lá, em torno de 6 da tarde, saí do cursinho, fui pra lá dar uma olhada pra ver. Uma pausa. Você já pensava em fazer direito, sim, já tava decidida e queria ver meio que de saber como é. Curiosa, entendeu? Deixa eu ver o que rola. E era um caso de repercussão e tal. Era um acidente de... Não vou falar nomes, porque se eu continuar muito na história, eu vou falar. Então, vocês cortam, mas não vou falar, não. Claro que o telefone não. Então, voltando. Era um caso de repercussão e tal. Eu falei, vou lá ver o que acontece, né? Vou ver o que rola. É o teu, Yuri. Desliga o teu. Toda vez tu esqueces. Ainda agora era o meu. Por isso que agora eu coloquei logo no modo avião. Aí, cheguei lá. Comecei, sei lá, 6 da tarde. Vou ver rapidinho. No outro dia tinha que acordar cedo, né? Quando eu vi, já eram, sei lá, umas 10 e pouco da noite. Na época eu não dirigia. Meu pai me ligando, Lorena, eu tenho que te buscar, vamos. Pai, só mais um pouquinho. Tá acabando, pai. Rapidinho. Meu pai é empresário, tá? Isso é importante pra história. E aí fiquei, pra encurtar uma história longa. Moral da história. Meia-noite, papai, não tenho condições. Eu vou te buscar aí. Tá, aí ele, pai, só sobe, só porque vai sair agora, tá? Aí ele subiu. Moral da história, ficamos os dois até lá umas 3 e pouco da manhã. Por quê? Eu não entendia nada do direito, mas ela é uma área atraente. É uma área que é de fácil cognição, a gente entende o que está se falando. É muito perceptível o valor que está em jogo, as discussões. Por outro lado, eu recordo quando de fato comecei a estagiar no Tribunal de Justiça, acho que era o 2º semestre da faculdade, na área civil. Eu recordo que, era um estágio voluntário, eu recordo que eu ia acompanhar as sessões do júri? Da área civil, né, do julgamento civil, 2º grau. Eu literalmente não entendia o assunto. Eu lembro que eu ficava feliz quando eu entendi. É pensão alimentícia que estão falando aí, essa eu entendi. No geral, cabe embargo de declaração do agravo regimental do instrumento do eu ficava assim, imagina, gente, 2º semestre. Não tinha dado nada ainda. Então, o criminal, no convênio eu já entendi do que estavam falando ali. Então, isso eu acho que é uma porta de entrada, um sex appeal que a área criminal tem. Mas aí é por isso que dizem que é o primeiro amor do estudante de direito, né? Costuma ser... Quase todos. A área criminal, o direito penal. O problema é que eu namorei, noivei, casei, tudo com o meu primeiro amor, que foi a área criminal. E aí ficou. Mas tu não acha que tem uma certa romantização também um pouco do... Assim, quando a gente tem muito filme, você pega a lista de 10 melhores filmes jurídicos, 10 melhores filmes de julgamentos, cara, são todos da área criminal. E aí você pega séries novas hoje, as produções novas são... Inclusive, tô assistindo uma agora muito legal. E, cara, assim... Já digo. Mas assim, não tem uma certa romantização, porque é só vitória, tem aquele cara, aquela reversão mágica de convencimento. Você pega filmes sobre júri, eu sei que o criminal não é só júri, mas você pega filmes sobre júri, direito americano, aí você tem aquele processo de escolha, toda aquela técnica de escolha do jurado, de definir qual é o melhor perfil para aquele teu caso. E sempre, claro, na romantização do filme, da série, o cara ganha, o cara tem uma... Não tem uma certa romantização, chega na hora, não tem uma certa... dá uma certa frustração nessa... Eu tenho uma teoria que essa romantização é que faz a pessoa desejar entrar para a área criminal, e é essa mesma romantização que faz ela... Assim, pelo menos assim, vendo o mercado, algumas pessoas não atingindo um certo sucesso dentro da área criminal. Um grau de satisfação na área, claro. Porque assim, se limita a isso. E a advocacia criminal é uma coisa assim, absurda. O nosso nicho em comum, eu e da Lorena, por exemplo, tem pouco ou quase nada dessa romantização de júri. É uma questão muito técnica. A gente trabalha muito, por diversas vezes a gente trabalha muito mais com as áreas do direito conexas, um direito tributário, um direito ambiental, um direito até de repente trabalhista, que dá base para a gente conseguir construir uma tese dentro do criminal do que propriamente do criminal. No criminal, nesse processo, a gente vai trabalhar muito processo penal para a gente fazer a análise, mas o direito material propriamente dito, é claro, a lei está ali, o crime está tipificado numa lei penal, mas o que vai trazer a gente para fazer uma boa defesa é ter conhecimento justamente das áreas paralelas. E aí essas pessoas que se romantizaram pelo direito penal não conseguem, por exemplo, penetrar nesse nicho,
Porque assim, mas eu vou ter que estudar direito tributário, eu vou ter que entender o que é um crédito tributário, o que é uma obrigação tributária. Aí o cara meio que... Aí ele fica nessa advocacia, que eu chamo aqui no escritório, nessa advocacia de sangue, né? Que é um júri, que roubo, que os é um autos júri, sangram, assim, quando abre. Tipo isso. E assim, é uma advocacia que, sem demérito nenhum para quem atua, naturalmente, a gente pega alguns casos nessa área, mas o que faz efetivamente a roda rodar, pelo menos é a minha visão, e eu tenho quase que certeza que eu posso estar errado nisso. É uma advocacia mais empresarial, é uma advocacia mais... Não, tá, e você tem perfis, então, de advocacia criminal, onde você tem, por um lado, essa advocacia que nasce dessas obras, dessa romantização, que é júri, a reversão e aquela coisa... da inocência, né? Aquele negócio da inocência já de coisas mais apelativas, que são crimes mais... De uma testemunha entrar no meio do júri. É isso que eu ia falar. Chegou uma testemunha, agora um documento de última hora, aí vai pra vida, corta pra realidade, tem que juntar 3 dias antes. Então, na verdade é um blefe que deu certo. Todos os filmes, os blefes dão certo, e na vida real não é assim, não é bem assim. Então, assim, mas beleza, tem essa separação de crime de ordem tributária, crime ambiental, tal, que é uma natureza diferente desse crime de sangue que vocês colocaram aqui, que é mais homicídio e tal, júri, propriamente dito. Mas ainda assim, por exemplo, nós estamos vivendo hoje muito a esfera da criminalização da política, por exemplo, grandes causas, o Supremo definindo grandes teses de personagens da República que estão envolvidos em esquemas de corrupção e tal. Acontece muito isso também, que não, sim, supostamente, né? Supostamente, mas assim, os noticiários hoje acabam também trazendo a advocacia criminal mais de colarinho branco, vamos colocar assim, a advocacia criminal para um patamar também equiparável a essa romantização, ou seja, continua tendo uma romantização do sucesso que esses advogados estão tendo, seja financeiro, seja com a própria causa, na advocacia criminal em relação a outras áreas. Então, assim, eu vejo que ainda tem... não sei se estou errado, mas que ainda estamos vivendo essa fase aí de superexposição das teses criminais, o que é bom, de certa forma. Assim, não é nada de ruim, mas isso influencia... Não. É bom o sucesso que essa advocacia está tendo, que eu digo. Porque, inegavelmente, falando de Brasil, essas teses, a advocacia criminal teve sucesso recentemente no enfrentamento dessas causas, certo? Ou seja, se a gente colocar a advocacia tendo recriminada ou tendo sucesso nesse tipo de causa, teve sucesso. Hoje, olhando de hoje para trás, teve sucesso recentemente. Isso também inspira a novas gerações de estudantes a encararem também o direito criminal por essa perspectiva, ou não? Lorena, convidada. Tu fala, Lorena. Olha, eu não sei... Assim, primeiro, né... Pegando alguns pontos do que tu falaste, os advogados tiveram sucesso. Se a gente pegar casos de colarinho branco, políticos, quando a gente fala, teve sucesso porque foi reconhecida, enfim, a parcialidade de um juiz, teve sucesso. Mas em compensação, até isso acontecer, um dito réu ficou... mais de um ano, se eu não me engano, né? Mais de um ano preso, perdeu o enterro da sua esposa, e aí a questão não é política, a questão é jurídica. Sim, claro. Então, assim, esse mesmo juiz, ele era, se ele foi declarado suspeito lá na frente, ele era suspeito desde lá de trás. O ponto é que essa superexposição, por que eu considero ela bem mais negativa do que positiva? Porque, assim, se as pessoas elas já se intitulavam, né, PhD na área criminal, quando a gente estava falando de crimes de menor complexidade, como um homicídio, não desmerecendo, são crimes muito importantes de serem bem assessorados, de serem bem ter um bom advogado, mas é diferente, como o Gustavo bem colocou, da complexidade multidisciplinar que envolve alguns outros delitos de ordem tributária, sistema financeiro, enfim. Então, assim, qual é para mim a grande questão? Quando as pessoas elas começam, quando existe essa superexposição pelo Supremo, notadamente, né? E para além de questões técnicas, como ele começar a legislar, né, criminalizando tipos que antes não eram considerados criminalizados, por assim dizer, recolhimento do ICMS declarado, ausência, né, do recolhimento do ICMS declarado, enfim. Para além disso, a gente começa a criar uma torcida. Sim. A torcida, ela acaba com o direito. Quando a gente tem um super juiz no combate da criminalidade, ele já não é mais juiz. Quando o juiz é mais importante que a causa. Ninguém tem que torcer por juiz, sabe? Então, assim, ou pelo Supremo, ou pelo ministro tal, ou contra...
Isso aí é muito perigoso para quem advoga na área e, sobretudo, para o acusado. E quando a gente fala que é perigoso para o acusado, é perigoso para todo mundo. A gente costuma, né, traçar, Gustavo, com certeza, nesse ponto, eu sinto que eu tô também falando por ele, a gente costuma traçar na nossa novela mexicana interna, aquela linha, né, que separa o vilão do mocinho. Então, o bandido é o outro, eu não. Então, pro outro, o rigor da lei, que queime no mármore do inferno, pra mim, é outro. Outra coisa, quando a gente começa a perceber, com essa administrativização do direito penal, por assim dizer, abarcando áreas que tradicionalmente não se abarcava, falando de crime tributário, falando de crime contra o sistema financeiro, falando de crime ambiental, qualquer que seja, você pode virar réu num piscar de olhos. Exato. E aí você começa a entender que você já poderia ter virado réu. Não virou porque ninguém te pegou, porque você não foi descoberto. Então, essa linha que separa o outro... Ainda, né? Ainda? Então, essa linha que separa, né, eu do outro, ela é muito tênue. Então, aí eu tenho que estabelecer parâmetros objetivos para que a garantia, ela não vem constitucional... Me cortando, uma questão muito curiosa, assim, que é porque eu me lembrei que uma vez uma aluna me perguntou assim, mas garantia processual para criminoso? Eu falei, gente, senhorita, para quem vai servir a garantia processual que não para o processado? Para quê, exato. Então, assim, quem não está respondendo a um processo não precisa dela. Só precisa, de fato... Então, quando a gente está falando de um processo legítimo, de um processo democrático, eu preciso ter garantias previamente estabelecidas. E essa incidência da torcida em cima do... Influencia. E aí, eu reputo bastante negativo. Não, ok, eu concordo 100%, 110% com o que você falou. Mas eu digo assim... Para advogar, essa torcida, ela não decorre do direito, ela não decorre do processo e não decorre necessariamente do advogado ou do juiz. Quer dizer, do juiz às vezes até sim, já vimos exemplos. Mas ela vai ocorrer independente da advocacia ou não. Felizmente temos a advocacia criminal aqui para combater também isso, ou seja, a advocacia criminal ela vai além dos autos já hoje. É o advogado que dá declaração, é o advogado que presta, que faz entrevista, é o advogado que faz... Ok. Mas isso assim, mas isso não era para ser advogado. Não era para ser advogado. Tudo bem, concordo. Mas assim, felizmente temos a advocacia criminal ali, que, enfim, o cliente está sofrendo aquilo, o advogado vai ter que dar conta daquilo também. Isso acaba, naturalmente, esse é meu ponto, trazendo a advocacia criminal para um ponto que era para estar ou não era para estar, é uma coisa. Mas estaria ainda que não houvesse a defesa. Mas assim, teria a superexposição do caso, teria a extrema politização de casos, isso a nível regional, nível federal, nível local, em todas as instâncias. Mas a advocacia criminal, ela tá ali para defender inclusive disso. E gostemos ou não, ela vai estar ali, ali. Não é uma opção, pelo menos essa é a minha visão, não é uma escolha e uma opção da advocacia criminal. Claro, a advocacia criminal, ela é sempre reativa. Exato, então, o advogado criminal tá lá, aparece para dar entrevista, porque colocaram um caso criminal lá. Que é assim, e o caso criminal chegou até lá normalmente porque alguém andou fora. Alguém quis. Não é alguém fora. No processo que eu digo. Alguém quis puxar um protagonismo. Exato, seja na fase do inquérito, um delegado dando uma entrevista, porque assim, é o que vende, infelizmente. Hoje o que a gente vê nos telejornais é isso, a notícia. Blogs, seja quando vai no judiciário, é um juiz ou um promotor que... enfim, quer pegar aquele caso para de alguma forma se formar uma onda, e o advogado vai ou não, porque também não é todo caso que a gente vai, para se equilibrar, para tentar trazer um equilíbrio, claro. Então, por isso que eu digo assim, que não é a advocacia criminal que trouxe para cá, é o caso. E tem um porém ainda, só acrescentando uma questão, a gente fala assim, tudo bem, então a mídia, ela vai divulgar também a versão do advogado, tamo lá. Só que isso não vai acontecer com paridade. Não vai acontece, ter meia hora de provas inequívocas da culpa e 5 segundos do advogado. Recentemente agora teve no Fantástico assim, ele é um senhor e ele é inocente. Só isso. A gente foi o que cortou da fala de um advogado, de um colega advogado. Beleza. Isso estimula, assim, vamos lá, casos como esse, onde há a disparidade de espaços, que eu digo, para se equilibrar isso, que a advocacia tem que estar lá para poder tentar equilibrar, concordo, perfeito. Mas o fato de repente, uma tese dessa, mesmo com toda essa disparidade, for vencedora, isso traz também uma
repercussão para o advogado muito bom. O que eu digo, e esse é o ponto, não é dizer que a advocacia criminal se coloca ali, mas o contexto coloca a advocacia criminal ali. E quando isso dá certo, é muito legal, inspira muita gente, assim como os livros, os filmes, as teses de grandes causas. E isso acaba mantendo, e esse é o ponto, da advocacia criminal como de maior espaço, e de repente de maior... Pô, eu quero ser que nem aquele cara. No estudante de direito, no cara que está pensando em fazer, no cara que está pensando em escolher uma área, fala assim, pô, eu quero ser que nem aquele cara. E esse espaço que a advocacia criminal conquista, ela inspira mais. Talvez isso responda a por que isso cria tanto essa vontade, esse desejo, essa paixão pela advocacia criminal, que eu não tenho, mas que reconheço que... Poxa, mas você tem saúde, é o que importa. Acho que tem estimulado bastante. Mas beleza, acho que foi um debate bem legal aqui que a gente passou. Mas acho que, assim, não sei se vocês concordam também com a conclusão de que isso acaba inspirando mais gente, sucesso na tese de criminais, mas não ganha mais repercussão. Eu também não sei se eu concordo. Tu sabes o que? É porque, assim, o advogado que inspira, ele não está inspirando pela causa em si. E sim, pelo menos a minha visão, o advogado criminalista que é apaixonado, que ele tem um propósito. Qual é o propósito? Defender direitos. Eu sou apaixonado pela defesa do direito. Eu não sou apaixonado por essa causa. E eu acho que toda vez que ele consegue em uma causa transparecer esse propósito dele, ele passa a ser inspirador. Mas todo advogado defende causa. Seja a hora que for. Mas assim, é porque assim, concordo? No direito processual penal, no penal de modo geral, a gente está lidando com o direito do direito, que é a liberdade. Beleza. Mas todo advogado defende causa. Eu tô falando assim, quando uma causa dessa... Não é defender causa, é direitos. Tudo bem, é verdade. É diferente. Todo advogado defende direitos, por uma perspectiva. Sim. Certo? Todos os advogados, de todas as áreas, de todas as áreas, ponto. Mas direitos que estão sustentadas, ou não por escolha, mas enfim, por uma série de consequências, sustentadas por bases que dão uma exposição maior àquela causa, que tem um direito ali sendo defendido, mas que é uma causa, aquilo acaba tendo repercussão maior e aquilo aparece, o trabalho do advogado na defesa do direito acaba aparecendo, é isso que eu quero dizer. Ele aparece, é fato, né? Assim, a gente está disputando a atenção das pessoas ao fim e ao cabo, né? Mesmo sem querer. A mídia vai noticiar, o Instagram, o algoritmo do Instagram, é o quê? O que dá atenção. O que dá atenção são essas causas. São essas causas mais acessíveis. Por essa razão, esses advogados acabam fatalmente tendo uma exposição um pouco maior. Tudo bem que é 5% do tempo da acusação, mas mais do que o advogado de uma área mais chata. Agora, mais chata foi brincadeira, mas não foi muita não, é um pouco verdade. Se eu não tivesse corrigido, tinha passado batido. Mas assim, quando eu acho que no geral essa superexposição, até nesse ponto, ela atrapalha mais do que ajuda. Porque assim, isso pode até atrair, talvez pelos motivos... Quem sou eu para dizer certos ou errados? Mas talvez pelos motivos errados no seguinte aspecto. Esse cara, se ele está defendendo esse tal político, se ele anulou esse processo, nossa, quanto ele deve estar ganhando? Eu quero ir pro criminal. Isso pode gerar esse tipo de atração. Mas, no geral, as pessoas formam uma ideia, o exemplo que eu dei, né? Não abriu uma folha dos autos. Mas, pelo que viu aí na mídia, ele é culpado, claramente. Quando o advogado logra êxito em absolvê-lo, em anular o processo... esses advogados, olha, não sei como um advogado desse dorme à noite, advogado de bandido, que gerou impunidade. Vocês sentem isso mais de próximo do que eu, mas eu pensaria assim, cara, que bacana, o advogado teve sucesso. Mas isso é exceção. Isso é exceção. Não é a realidade. Com certeza. Eu tô partindo de uma premissa diferente da de vocês, é por isso. Exatamente. Então, assim, não cogitam pensar que talvez, de fato, ele fosse inocente. Talvez, de fato, a nulidade existe. Não, mas aí, tanto que isso, não sei se é a minha bolha, né? Que a gente vive um pouco em bolhas, mas assim... É o que eu leio. Mas olha, que fique muito claro, ninguém disse que um certo marisco é inocente, foi anulado, mas foi anulado por uma tecnicidade, por um detalhe jurídico. Ele é condenado, ele não é inocente. Tá, mas assim, então não tem prova nenhuma de culpa, entende? Então se as pessoas, já feita que elas formaram um pré-conceito, elas buscam motivos para justificar e desmerecer a atuação de quem conseguiu um resultado favorável. Eu tava partindo de uma premissa diferente, eu tava partindo da premissa da admiração que o advogado tem. E aí eu tô falando de dentro, né? Eu sou advogado. Quando eu vejo um advogado conseguir um certo resultado positivo para o cliente que está defendendo, baseado na causa, no direito, mas é motivo de admiração. Eu falei, o cara conseguiu uma linha que deu certo, processualmente, na defesa e tal.
é tão legítima quanto a decisão que absolve, é tão legítima quanto a decisão que condena. Então, assim, se o resultado foi pela absolvição, é mérito do advogado também. E eu estava partindo por essa premissa, mas vocês já me colocaram no meu devido lugar, já entendi. O grande problema desse raciocínio é que quando é uma pessoa de fora do direito, tá tudo bem, a gente coloca a culpa no desconhecimento. O problema é que a realidade do sistema penal é que quem está operando o direito, juízes, promotores, eles pensam assim. Eles fazem isso. Pensaram, né? Entendeu? Então, tipo assim, a nossa maior dificuldade dentro da advocacia é lidar com esse tipo de pensamento dentro do sistema. São pessoas que, em tese, são formadas para não pensar assim. São formadas para defender o Estado Democrático do Direito. É o que a gente... Pelo menos foi o que eu aprendi na faculdade. Mas o cara que é advogado, estudante, está querendo, ele está pensando também sobre a perspectiva do direito. Sim. É isso que atrai ele, certo? Sobre a perspectiva do direito, que é o bem defendido ali. Sei lá, eu acho que isso aqui dá um bom pano para manga aqui para discussões futuras em relação a esse olhar, o quanto isso influencia, que eu digo, na escolha. Não no trabalho, eu estou dizendo. Talvez até mas influencia no trabalho também. Não, sim, claro, no trabalho com certeza, mas o quanto influencia na escolha de quem já tem isso mais ou menos equilibrado, esses valores mais ou menos equilibrados. Ou seja, o advogado, início de carreira, o estudante de direito que está buscando aquilo, ou o próprio advogado que se vê ali, pô, minha área não está dando certo, quero mudar de ramo, quero mudar de área, onde eu vou me especializar, onde eu vou... De repente, eu acho que o cara que já tem essa percepção de defender o direito, de repente ele até se estimule. Eu não sei, enfim, eu tô falando de peru aqui, tô fora dessa discussão. É tão bom não fazer criminal, mas tudo bem. Não sei que vida. Chora à noite, com certeza. Chora. Vamos lá, vamos seguir aqui, que isso dá tema para um podcast à parte, um episódio à parte. Mas sobre o mercado na advocacia criminal, vocês dois, sobre o mercado, como é que vocês veem hoje, considerando, eu acho que tem um gancho muito grande do que a gente falou até aqui, como é que vocês acham que hoje está o mercado posicionado da advocacia criminal? Como o mercado está demandando hoje a advocacia criminal e como o advogado pode se posicionar? Como o advogado pode se colocar dentro dessa perspectiva de mercado? É a mesma de sempre? Mudou muito? É influenciado ou não por outros fatores? Como é que vocês acham que está hoje? Gustavo, queremos ouvir você. Para eu pegar cola. Não, assim... A minha visão da advocacia ela é muito do que eu venho fazendo hoje em dia. A minha história na advocacia criminal ela não começa como o da Lorena, por exemplo, no primeiro ano de faculdade. Na verdade, a faculdade inteira eu estagiei fora da advocacia criminal. Eu estagiei muito, os meus pais também são empresários, então, tipo assim, eu pensava muito cara, eu vou advogar no empresarial, vou não sei o quê. Eu só startei para a advocacia criminal quando eu fui fazer um estágio no Ministério Público. Que eu já contei essa história aqui, o pessoal já deve estar chato de ouvir, mas a Ana Cláudia virou assim, por que tu não faz advocacia criminal? Porque eu gosto da advocacia empresarial, a advocacia criminal... Sabia nem do que gostava. Tipo assim, ela disse, ei menino, existe um mercado, e aí puxando o gancho para essa pergunta, existe um mercado que são poucas pessoas que trabalham bem, que é o mercado do direito penal econômico. E a gente tem pouquíssimas pessoas que trabalham bem nesse mercado. Então, se tu já tem... uma certa experiência que eu digo assim de estágio, mas eu acho que é muito importante, traz muita experiência pra gente nessa advocacia empresarial, essa vivência, tu vais trazer isso, tu só precisa conhecer bastante o conteúdo do direito penal e do processo penal. Tu casa as duas coisas e tu já vai ter um diferencial competitivo. E assim, dentro da advocacia criminal, ela é nichada, ela é assim, eu tenho... desde do famoso advogado da porta de delegacia, que sem demérito nenhum, mas existem pessoas... Existe um mercado ali. Existe um mercado ali. Ponto. Existem advogados que estão rondando por ali, tem pessoas por ali, quando uma família chega, com um cliente é preso, tem uma pessoa para indicar. É um mercado. Ponto. É um mercado e ponto. Se você quiser focar nisso, tá tudo bem, tem esse mercado. Mas esse mercado é um mercado cheio. Minha visão. É um mercado onde... é mais fácil estar lá, porque você contrata uma pessoa que fica ali olhando e todo mundo já pensou isso. Todo mundo já pensou isso. É o tradicional. Assim, é o tradicional. É o início. Aí existe o mercado que
enfim, dessa advocacia mais tradicional, não necessariamente de porta de delegacia, mas da advocacia do tribuno, do júri, que aí já é uma advocacia também altamente especializada, apesar de todo mundo dizer que faz júri, mas a minha visão é que o júri, para ser bem feito, é uma advocacia altamente especializada e existem pessoas especializadas nisso. O Daledoni lá no Paraná é um cara que faz só júri. E eu tenho estratégias para isso. Inclusive estratégia de, por exemplo, pegar um caso que é de repercussão sem cobrar absolutamente... a captação é diferente. Eu já ouvi então, uma entrevista dele. É isso. E tem o posicionamento de mercado que eu acho que eu e a Lorena estamos inseridos, que é esse penal econômico, que também é uma advocacia altamente especializada, que, enfim, a gente demanda estudos diários, todos os dias, acompanhamento de novas obras, para você estar sempre especializado e atualizado. E também eu acho que esse talvez é o maior diferencial competitivo. Você precisa falar a língua do empresário. Não basta você saber o conteúdo. Se você quer tê-lo como cliente, você precisa falar. Não adianta chegar lá e falar um monte de juridiquês que ele vai ficar puto contigo e de repente nem fecha uma causa por conta disso. Então, a minha visão é essa. É que assim, o mercado tá cheio? Tá, dependendo de onde tu te posicionares. Se tu te posicionares na mais alta especialidade... Cara, tu tens ali, tu sabe quem são as pessoas que estão trabalhando junto contigo. Não sei qual é a tua visão disso. Mas demora mais, aproveitando a pergunta para a Lorena, demora mais você chegar no nível de advocacia mais especializada dentro do direito criminal do que, por exemplo, vou botar aqui o porta de delegacia, que ali é um conhecimento, imagino, estou falando aqui também de fora, mas é um conhecimento já que você já traz meio tradicional, meio já formado. Você vai ver ali os requisitos, tipo mas tem um mercado ali para pontuado e ponto. Mas eu digo assim, tem muita novidade, né? Tipo, sei lá, eu lembro há um tempo atrás começou o mercado das delações. Era um instrumento que já existia, mas que não era muito aplicado, tenho impressão. Aí começou beleza, aí agora tem, nós estamos vivendo hoje negócio de liberdade de expressão, que está tendo um enfrentamento muito mais, parece uma coisa assim, já dada, assim, é isso e não é, e ponto, mas não, tem uma questão diferente. Sempre depende, né? No direito tudo compliance, depende. Que é uma coisa, de certa forma, nova, pelo menos em termos de enfrentamento no direito brasileiro. Então requer uma certa atualização, você falou, a especialidade, a atualização. Tem novidade para vir? Sempre tem, né? Então, como é que posiciona nesse mercado? Quando tu fizeste a pergunta, antes da intervenção do Gustavo, me veio à mente um livro que eu acho muito interessante, muito embora não seja jurídico. Não sei se vocês já leram A Estratégia do Oceano Azul. Já. Ele fala exatamente disso. Vai ter... Se você olhar o direito penal como um todo, superficialmente, é claro que nós não tem os números, né? Mas quantas faculdades de direito a gente conhece? Quantas pessoas são formadas todos os semestres? Então, assim, é claro que existe uma saturação do mercado, como existe, eu acho que em quase todas as áreas. O ponto é até onde você está disposto a ir. Se você quer ficar na superfície, no tradicional, você vai estar ali na porta da cadeia disputando cliente por preço. Por quê? Porque quem está na porta da cadeia não gerou, enfim, outras questões. Não tem autoridade, não tem referência, então você vai estar implorando por uma causa que para que ela seja, até porque a pessoa não está preparada financeiramente para isso, né? Você vai se oferecer, isso pode ser uma porta, pode ser um começo, mas eu acho que existe aí uma necessidade de se aprofundar. Por quê? A complexidade, né, do direito penal, da advocacia criminal, que é a única que eu consigo opinar, não querendo dizer que as outras não são, mas existe aí, por exemplo, você falou, advogado que está se subespecializando num compliance criminal, ou até vi, aqui em Belém nunca vi, mas já vi fora, né? Advogados que estão se especializando em negociação de delação premiada. Outros, como o Gustavo falou, mais tradicionalmente em júri. Então, se você quiser ficar, primeiro, como advogado generalista, a causa que passar aqui na frente do meu escritório eu pego. Você não vai ter autoridade. Se você ficar... não procurar se subespecializar, e quando eu digo se subespecializar, não é obrigatoriamente uma pós-graduação, um mestrado, eu digo a sua atuação. Sim. Porque... para que você consiga ter êxito na tua atuação de uma maneira geral, você tem que estar na pesquisa, na vanguarda da jurisprudência, o que os tribunais têm decidido, como é que a doutrina tem se posicionado. Então, ninguém dá conta de fazer isso em tudo. Em todas as áreas do direito, nem mesmo em todo o direito criminal. Existem crimes em mineração, que eu nunca atuei.
Que quando se chegar uma causa, eu vou ter que pegar a lei, eu vou ter que pegar a doutrina, eu vou ter que pegar a jurisprudência para aprofundar. Então imagina alguém que vive dessa forma, que não estuda nada e quando a causa aparecer, você não vai conseguir convencer o cliente a fechar com você. Você não vai conseguir transmitir autoridade, transmitir aquela sensação de eu resolvo o teu problema, que é isso que o cliente quer. Então, existe uma saturação do mercado para quem está na superfície, quem está no Oceano Azul. Quem procura no Oceano Vermelho, quem disputando ali aquela carne cheia de tubarão. Quem ousa se diferenciar, se afastar e ir para o Oceano Azul, ela vai com certeza, aí já não tem mais tanto tubarão. Aí já são poucos. Beleza, existe um monte de criminalista. Mas, eu acho. Mas assim, não são tantos os que você vê que realmente estão atuando, que estão estudando, que estão se atualizando. Que não adianta achar que hoje, eu sempre, quando eu vejo um jovem advogada, né, me pergunta, mas eu me sinto insegura, eu sinto que tem muita coisa que eu não sei. Paz, minha excelência, você vai se sentir assim pra sempre. Sempre vai ter mais coisa do que a gente não sabe, do que a gente sabe. O que vai fazer a diferença é o quê? É você estar buscando conhecimento. Porque eu sempre falo, se hoje... pra sempre isso, não tem... Se hoje abrirem a tua cabeça, colocarem um pendrive com todas as informações do direito, todas, amanhã tu já tá desatualizado. Então, assim, é constante. E aí, o que vai determinar, na minha visão, né, você se diferenciar ou não, é o quanto você vai se atualizar, o quanto você vai estudar, o quanto... E associado, claro, a outras coisas, né? Assim, a outras habilidades que aí não são apenas técnicas. Aí que eu ia chegar. É a terceira pergunta, assim. E quais são essas outras habilidades? Já aproveitando o gancho. Quais são as skills, assim, que o advogado criminalista, especialmente, precisa desenvolver na visão de vocês? Claro, isso não é taxativo, é apenas, assim, a gente está batendo uma bola e vendo a experiência de vocês, mas que habilidades, assim, de pronto já são exigidas, assim, por um advogado criminalista para chegar nesse nível de especialização, de nadar no Oceano Azul, enfim, ou às vezes até construir isso. Se eu não me engano, eu leio pouco superficialmente as coisas, mas eu lembro que essa questão do mercado da delação, ela foi uma coisa que não foi muito de fora para dentro. Nasceu a advogada, no caso, que desenvolveu, de certa forma, esse mercado numa ocasião de repercussão. Mas, assim, às vezes o advogado criou o seu próprio Oceano Azul. Mas, assim, que tipo de skills, voltando à pergunta, vocês acham que são importantes para o advogado desenvolver? Início de carreira, assim, que etapas ele pode chegar sem ele não vai, imagino, que desenvolver isso tudo de uma vez só, claro, né? Então, não é impossível, mas que tipo de etapas vocês podem dizer em termos de habilidades das hard skills, aquelas próprias que são jurídicas, e das soft skills, habilidade de comunicação, interrelacionamento, liderança, etc. O que vocês acham? Olha, quando eu estava na faculdade, eu achava que bastava eu estudar a matéria, né? Que eu ia estar... Quanto melhor eu fosse como aluna, pronto, estava garantido. Então, eu era bem CDF, estudava muito, estudava tudo, anotava o espirro do professor, ia ali... Beleza, eu tô garantida, né? Aí você sai da faculdade e descobre que você não faz ideia de como advogar. Né? Então, assim, e mesmo como eu comecei como associada em um outro escritório, que foi onde eu era estagiária do Gustavo. Eu vou ter que ouvir isso o episódio Eu era estagiária, me formei e fui contratada. Então, enfim, eu era associada do Gustavo. Estava com muito mais experiência, assim, muito mais anos. Anos, cabelos brancos. E aí eu fui vendo que existe uma outra parte do direito, uma outra parte da advocacia que ninguém ensina pra gente na faculdade. Não adianta você ser muito bom, você estudar tudo de tudo, colocar o tal do pendrive, sei tudo, e ninguém saber disso. Se você tá ali às sombras, se você tá ali trancado numa sala, deixando hoje em dia, né, não tem como não falar disso, a sua rede social, os teus potenciais clientes não fazerem ideia do que você faz, do quão bom você é, do quanto você estuda, do quanto você está atualizado, ninguém vai chegar até você. Isso tu desenvolve muito bem. A gente acompanha o teu Instagram, a gente vai já botar aqui também, já deve ter colocado. Inclusive me sigam. Sigam ela mesmo, porque tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo legal, a gente acompanha. Isso você desenvolve muito bem. E era uma coisa que assim, sempre inquietou a gente. A gente, claro, é uma coisa que você percebe. O marketing, quanto isso precisa ser desenvolvido bem. E a gente, cara, já deu muita cabeçada na parede para tentar
encontrei uma coisa que você encontrou legal. Mas assim, não foi tão fácil, não. Eu imagino. Não, eu digo, até eu internalizar isso, porque eu era... eu tô brincando, talvez eu não seja tão mais nova que o Gustavo assim. Então, assim... Não, eu digo, eu era das antigas, então, assim, eu achava que quem estava fazendo... Pré-pandemia, né? Pré e pós-pandemia. Vamos colocar aqui a pandemia como uma linha divisória. Pré-pandemia, quem tem... Instagram, profissional, fica fazendo... Oi, meninas, tudo bem? Credo, Deus me livre, eu não quero ser advogada blogueira, sabe? Eu tinha o maior preconceito, a verdade é essa. Então... Que bom, esse insight é legal, assim, porque virou, pelo jeito. Virou, a necessidade fez virar. Eu abri meu escritório, eu saí do escritório em que eu era sócia, eu precisei dar a cara a tapa. E aí eu percebi que eu havia passado 10 anos da minha carreira estudando, sendo uma advogada diferenciada, não querendo falar, nossa, como eu sou maravilhosa, mas assim, buscando ser melhor do que a média, mas ninguém sabia disso. Então, aí eu percebi que era, e isso não apenas eu, né, a nossa atenção se voltou ainda mais para o digital, já que estava todo mundo trancado em casa, eu comecei a olhar a coisa com outros olhos, ver, bom, eu tenho sim que deixar as pessoas saberem o que eu faço, porque a gente tem o costume egocêntrico de achar que tá todo mundo reparando o que a gente faz, e a verdade é que ninguém liga. Então, assim, eu achava, todo mundo sabe que eu sou criminalista, fiz mestrado, tudo. A quantidade de pessoas que me falam, tu advogas na área criminal, tu tá advogando agora só há 10 anos. Então, assim, as pessoas não sabem. E aí, eu acho que isso é uma soft skill que os advogados mais jovens têm essa facilidade. Porque eles não têm esses preconceitos que a gente tinha, pelo menos que eu tinha. E tá na mão, né? Assim. E tá na mão. Então, assim, quando eu vejo jovem advogada vindo falar, nossa, mas o cliente não aparece. Não vai aparecer, você tem que aparecer. E aí, o que a gente faz? O que eu fiz? Foi um erro grave que eu cometi lá atrás, né? Erro é bom porque a gente aprende, principalmente dos outros. Bom quando é dos outros, quando é nosso, não é tão legal assim. O que eu fiz? Eu não quero ser chamada de blogueira. O que eu vou fazer, minha grande ideia, eu vou fazer um Instagram profissional, no qual eu não vou seguir ninguém que eu conheço. Eu vou buscar outras fontes, né, outras pessoas, mas eu não vou seguir quem eu conheço. Aí no meu Instagram pessoal, eu continuei fazendo o que eu mesmo sempre fazia, e no profissional... era um saco, né? Porque ninguém quer ficar vendo, sempre falo, o perfil Brastemp. A gente não quer, a gente quer ver uma pessoa de verdade, né, falando sobre... Que se desenvolve profissionalmente. Agora ninguém quer ficar vendo só Instagram do Senado. Não é legal. Então, assim, os nossos primeiros clientes, os potenciais clientes, vêm da nossa rede de contatos. Vai acontecer de pessoas absolutamente estranhas chegarem um pouco mais na frente. No início, eu vim de indicação. E quando você coloca essa parede, que eu coloquei, por exemplo... você está se boicotando. Então, assim, isso é interessante que quem comece entenda que a sua rede social não existe. Depois de uma certa idade, é tudo profissional. Não existe mais rede pessoal, rede profissional. Não tem como. É uma coisa só. Se você é um só, você é pessoal, você tem sua família, você tem teus momentos de lazer. Não à toa, o nosso código de ética vem que o profissional do advogado precisa ter uma conduta ilibada mesmo fora da advocacia. Você é advogado a todo momento. O que você faz ou deixa de fazer não deveria ser, mas é o ser. Então, assim, você faz alguma bobagem e te filmam, isso vai respingar na sua carreira. Não tem jeito. Esse é um outro ponto que eu torci o nariz pra isso. Me falavam, cuidado, tu és profissional liberal, tu tem que ter cuidado. Não que eu fizesse grandes coisas, mas assim, quando eu ouvia esse tipo de discurso, eu pensava que era um discurso preconceituoso, machista, que não deixa de ser, mas é como Sim. Então, a gente tem que trabalhar, a gente até trabalha pra mudar o mundo, mas a gente também tem que trabalhar com ele como ele é. Então, não adianta a gente querer negar a realidade. A gente vai ser julgada pelo todo. A gente não é apenas o que a gente quer que as pessoas vejam. E aí, se a gente tá na nossa rede social, onde está a maior parte da atenção das pessoas, querendo ou não, expondo aquela faceta que o cliente, que você não iria expor na frente do cliente, isso vai ter uma repercussão. Então você tem que trabalhar a imagem como você é visto. Se eu não me engano, até do Bezos, aquela frase que fala que o branding é o que falam de você quando você não tá na sala. Eu não quero que falem de mim. Tudo bem, eu também não quero, mas vão falar. Então, assim, seja intencional no que você vai mostrar para conduzir aquele falatório, por assim dizer. Então, eu acho que isso é muito importante e acho que o jovem advogado sai na frente, porque já é mais intuitivo estar expondo, coisa que não era para as antigas. Então, eu acho que, em resumo do que a Lorena falou, essa grande soft skill chama-se comunicação. Você precisa saber... será? Comunicação para você poder se conectar. Hoje eu ouvi uma história de que o fulano de tal
deu uma palestra e a palestra foi meio chata, ninguém se conectou, e aí o fulano de tal fez uma palestra e todo mundo se conectou, mas o tema do fulano de tal... Sem demérito nenhum para A ou para B, mas talvez o B conseguiu se comunicar de forma a se conectar. O Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele diz assim, marketing nada mais é do que você contar uma história, o tal do storytelling. Então, quando você vai se comunicar com uma pessoa, é óbvio que tu não faz isso sempre pensando conscientemente, mas a soft skill é isso, tu entender aquele cliente e de repente contar a tua tese, a tua história, de forma de uma história porque o cliente se conecte contigo. Então, acho que essa é uma soft skill para mim de comunicação muito boa. E a outra, que talvez seja uma das mais difíceis, é empatia. Eu acho que essa soft skill de empatia, principalmente nós da área criminal, é uma grande dificuldade, porque as pessoas... quem não vive o dia a dia da advocacia criminal não consegue sentir o quanto o cliente está fragilizado ou a família do cliente está fragilizada. Com a causa, tá. Com a causa. Agora entendi. Eu ia te perguntar assim, necessidade de acolhimento não é... Exatamente. Diz assim, todo advogado é psicólogo. Não necessariamente psicólogo, porque a gente tem, mas todo advogado precisa ter empatia. Com certeza. Entender o outro, eu acho que esse é um grande diferencial competitivo. O cliente senta na tua frente, às vezes tu estás tomado por um monte de coisa que tu acaba... Não, tá, o que é? Vamos lá, o contrato tá... Não é assim, o cliente está fragilizado, o cliente precisa te ouvir. Precisa ter empatia ao cliente, ao familiar do cliente, porque muitas vezes o teu cliente está preso e tu está te conectando com o familiar dele, ele está ali para tu ouvires ele. Se tu não conseguires ter essa soft skill de se conectar com ele, de criar essa empatia, cara, tu já perdeu ali. Minha visão, não, mas o cliente, naturalmente, pela situação que ele se encontra, ele demanda esse sentimento por parte do advogado para acolhê-lo. É porque nem sei, às vezes, por exemplo, falando fora da minha caixa, né? Falando agora eu e falando de qual foi que você falaste? Papagaio? Alguma coisa. Eu sou o papagaio. Então agora eu falando de papagaio. Eu fui lesada como consumidora. Eu tô com raiva da Latam, baseada em fatos reais, né? Todo mundo. E aí, eu vou procurar um advogado, eu não vou tão fragilizada obrigatoriamente, né? Eu posso até estar, mas não é, a causa não ocasiona essa fragilidade. Quando a gente tá falando de criminal, invariavelmente a gente tem pessoas vulneráveis. Eu acho que é perceptível em um momento, essa diferença de situações. Muitas vezes, assim, eu ouvi isso em um momento posterior, né? Chegou o cliente e depois ele falou, olha, doutora, eu vou lhe falar uma coisa que eu mais gostei, assim, no seu atendimento. Eu me senti tão acolhida. E isso não tem nada a ver com direito, eu podia não saber nada de direito, mas é uma habilidade humana. É uma habilidade de receber bem, acolher, de se colocar no lugar, entender que está passando por um momento difícil e não deixar aquela consulta fria, distrita à análise processual. Porque realmente são pessoas que estão em um momento diferenciado da sua vida, com certeza. Assim, a gente tem 11 anos de escritório, mais ou menos 12, 13 anos de advocacia. Se a gente olhar para trás e ver clientes que deram feedback para a gente vê que muitos feedbacks vêm não apenas pela qualidade ou não do trabalho jurídico. Pelo sucesso da causa. Pelo sucesso da causa, mas muito pela relação. Isso. A gente, assim, tem cliente que a gente consegue ganhar pelo quanto. A gente já falou aqui, a importância de ser gente boa. É verdade, eu já ia falar uma boa soft skill. Resumindo, ser gente boa é uma boa soft skill para você fazer parceria, para você desenvolver carreira, para você conseguir um lugar no escritório, você que está começando, para você conseguir bons sócios, enfim, o quanto você conseguir se relacionar bem, né? As pessoas terem um bom... Eu estava falando das soft skills porque eu vi uma reportagem na Valune, na pandemia, acho que foi no passado, onde, engraçado, eu não imaginava, mas foi feita uma pesquisa de quais as soft skills os profissionais, em geral, gostariam de desenvolver mais. Vocês adivinham qual é? A calma. Calma. Essa eu também queria. A pessoa ser calma, exato. Assim, é a soft skill que ganhou com 23,65% de todas as... foi espontânea, não tinha uma lista de soft skill, mas aqui espontânea. Mas calma em que sentido? Calma porque... Pois calma. A gente quer embargar de declaração essa reportagem. Pra entender. Calma em que sentido? Eu interpretei calma no manter sentido a calma, né? De não se desesperar, de não ser afoito, de não tomar decisões erradas, no sentido de ser muito... Esse é um problema, talvez, das gerações... Você falou das gerações que vêm agora mais novas. São muito mais afoitos, são muito mais pressados. Isso, eu estou falando em termos de carreira, ninguém quer esperar.
Essa é a verdade. Isso é um ponto. Agora, quando você falou em calma, né, uma questão que eu interpreto daí. Tem qual é uma grande questão? A área criminal, no geral, né, tem aquele fetiche, digamos assim, que a gente ganha no grito, né? Pegam o júri, que o júri tem uma parte cênica inegável, porque é pro jurado, é pro leigo, e acham que um bom profissional é esse. É aquele que chega e dá tapa na mesa e briga. E ainda mais quando você... Eu já cometi esse erro. Não de dar o tapa na mesa, mas assim, de achar, bom, eu sou mulher, a minha cara, botox tá em dia, eu pareço ser mais nova do que eu sou, então eu tenho que engrossar pra não me desrespeitarem. E isso é tentador, sobretudo pra quem é jovem, é mulher, ainda é mais forte essa questão. E a gente começa a entender que não é por aí a coisa. Tem um advogado que eu gosto, é um advogado criminalista, o Jader Marques, que é da Boate Kiss, ganhou repercussão. Ele fala muito da comunicação não violenta. Da comunicação não violenta na advocacia. E eu achei genial a sacada dele. Eu comecei a ver algumas lives dele, né? Eu sigo no Instagram e tudo. Então, essa narrativa é dele, né? Dando os créditos, que é uma coisa muito real. Quando você está em uma briga, a tua adrenalina, ela dificulta o teu raciocínio, você fica em posição de alerta, de fuga, você perde a capacidade de pensar. Então, é claro que, quem dera, isso a gente pudesse alcançar sempre, mas pelo menos tem que ser a meta. A gente não achar que o bom advogado é aquele que chega dando tapa na mesa. Não é por aí. É o contrário. Deixa a parte adversa se desesperar, gritar. Licença, agora eu gostaria de consignar nulidade, por gentileza, eu tô aqui gravando. Quem consegue, de fato, ter essa clareza de discernimento do que precisa ser feito sem entrar na briga dos outros, genial. É difícil. Genial. Né? Então, eu interpretei a calma assim. Pode ser também. Seria realmente uma soft skill muito importante. Me chamou a atenção, assim, eu até postei isso faz um ano, mais ou menos, 9 de setembro de 2021. E saiu uma pesquisa, e o título da reportagem, Valor Econômico, Calma Surpreende. Surpreende mesmo. Surpreende mesmo. Legal, bacana. Não, mas eu lembrei de mais uma. Diga. Mas, na verdade, que duas soft skills que eu acho que são importantes. Uma é o buscar... A gente falou de atualização, mas uma atualização que não termina nunca. Assim, ter sede de conhecimento para o jovem advogado. E assim, a gente está numa era em que é democratizado esse acesso ao conhecimento. A gente joga no YouTube qualquer assunto, vão ter aulas inteiras. Então, é muito fácil a gente acessar o conhecimento. Quando a gente convive com outros colegas, aí entra já um networking, não importa o quão bom você acha que você é, ou quão ruim você acha que você tem a ensinar e tem a aprender. Então, quando você está no front, seja em comissão da OAB, em evento jurídico, trocando ideia com outros colegas, você enriquece o seu repertório. Vem ideias de tese de defesa, vem ideias... Muitas vezes o direito ele não vem do livro, ele vem de um filme, de um diálogo, de um exemplo de outro profissional. Então, isso é muito importante. Sim. Que o jovem advogado que quer aprender, que quer ganhar experiência, aprenda com a experiência do outro também. Aprender com o erro do outro é ótimo. É ótimo, é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, pra contar nossos erros. Pra contar nossos erros e aprender com os erros dos outros importante. também. Que bom, legal. Muito, muito top, acho que tem coisa bastante, assim, enriquecedora para quem tá começando, sabe? Acho que quando eu brinquei ali, falei, é bom contar os erros, porque a ideia é exatamente compartilhar isso, ou seja, a gente já errou, já passou, já foi, já... Não o nosso processo, exato, assim, olha, eu errei assim... E assim, eu aprendi, então você compartilhar os erros, acho que ensina também. Não, e não só os erros, quem tá ouvindo é muito melhor. E também os acertos. Claro, porque, claro, assim, claro. É quando a gente efetivamente entrega, né? É tipo assim, eu errei, mas também eu acertei assim, é a entrega plena. Quando eu digo os meus erros, tipo, não vai por aí. Mas dizer também o acerto, claro. porque o acerto é um caminho que é outra. De nada adianta eu dizer, eu errei aqui, mas tá, onde foi que tu acertou? Porque o cara vai ficar tentando... Não vai por aqui, tá, mas eu vou por onde? Eu vou por onde, exatamente. Então, assim, a entrega tá em dizer os erros e também claro. Dizer os acertos, que é o caminho, pavimentado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que assim, quando a gente não aprende na faculdade a desenvolver habilidades que não habilidade jurídica, de ler, de decorar o vademecum, mas são outras, o que faz você captar cliente. A gente vai já falar sobre isso na área criminal. Captar clientes, desenvolver teses,
pegar um gancho de uma outra coisa, de uma experiência diferente, é você saber se relacionar. Ninguém quer se relacionar com um cara chato, entendeu? Então, assim... Seja gente boa. Seja gente boa, seja gente boa, gente. Não tem dica melhor do que ser gente boa. Tente ser gente boa. Mas aí tá, bora lá. O que é ser gente boa? Um cara agradável, uma companhia agradável, saber diferenciar, ter bom senso, boa noção das coisas, de saber se posicionar se você tá na rede social. Você é profissional e você também é humano ao mesmo tempo. Não tem como dissociar isso. Entendeu? Então, assim, é ter mínima noção das coisas e, no mínimo, respeitar os outros, né? Já ia falar, pelo menos saber discordar. Eu acho que isso é muito importante. Nada mais chato do que alguém que quer te convencer. Exato. Então, assim, discorda. Você sempre aprende. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que tá super polarizado. Exato. A polarização tá chata. Tá chata pra cacete. Eu não sei qual foi o documentário. Foi o do Fernando Henrique Cardoso. Eu assisti esses dias o documentário do Fernando Henrique Cardoso, enfim, é um bate-papo, é bem legal esse documentário. Onde é que tá? No Globoplay, se eu não me engano é no Globoplay. E ele estava falando justamente que a polarização é sempre o pior caminho, porque assim, a polarização é onde as pessoas não conseguem mais dialogar. A verdade é essa. Porque assim, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha opinião e a gente não consegue dialogar. Então é chato, tipo assim, o meio do caminho é onde eu consigo te entender, tu consegues me entender, e assim, eu consegui plantar alguma coisa em ti, tu conseguiu plantar alguma coisa em mim. E beleza, esse é o cenário ideal. Você aprende, assim, discutindo, você aprende, sabendo discutir, você mais aprende do que ensina. Então, exatamente. Tá aberto, é ser gente boa, é saber a hora de parar, é saber a hora de avançar, é saber a hora de... Sabe, ter noção das coisas, acho que é um bom resumo de ser gente boa. Legal. Eu botei o bloco 2 aqui já pra gente seguir, sabe, por dentro da advocacia criminal, mas já pincelou muita coisa, assim. Mas assim, só para reforçar, só para dar o checkzinho aqui no meu roteiro. Advocacia criminal, quais são as formas de atuação? A gente já falou, tem o porta de delegacia, tem a advocacia mais complexa, mas assim, quais são o que você consegue enumerar aí, mesmo que não seja um rol taxativo, né? Trazendo a nossa expressão. Nunca é taxativo. Nunca vai ser taxativo. Ser taxativo nunca é a melhor opção. Boa. Com exceção dos tipos penais. Por favor. Por favor, Supremo. Muito bom. Fica a dica, Fux. Enfim, causas, assim. O que. Tô falando causas, não causas ainda, né? Não é as fofocas que a gente quer saber. Mas, assim, o advogado criminalista atua onde? Como? Essa até eu li o roteiro, mas eu não consegui chegar lá. Eu não tive acesso ao roteiro antes, então. A gente falou de algumas, né? O direito penal empresarial como um todo, e aí dentro já tem várias sub-áreas, né? Direito penal ambiental, crime tributário, tem uma parte de uma advocacia mais preventiva, voltada, por exemplo, para empresários que querem evitar ter um problema tributário. Ok, pague seu imposto, mas e se eu não puder? Existe alguma estratégia que eu posso adotar para driblar um problema, resolver o meu problema tributário sem criar outro, que é o criminal? Então, existe essa advocacia mais preventiva, consultiva. É o compliance criminal, né? O compliance também, que acaba sendo uma coisa um pouco mais, acho que, complexa do que simplesmente enfim, não atuo nesse compliance, então não consigo opinar, mas sei que é um nicho, inclusive porque eu não domino, então eu sei que é um nicho, porque não é tão simples quanto... Tem júri, como o Gustavo falou, que é uma área, assim, muito, muito capilarizada e... Já fiz vários júris, faço júri, mas eu concordo com o Gustavo que um advogado para bater no peito e falar, eu faço júri, assim... É outro papo. Ele tem que... É difícil você conseguir ser água e óleo. Não dá. Entendi. Existe uma advocacia mais técnica, mais complexa, e existe a advocacia de júri. No júri, você entra lá e você fala coisas que nem você pensa. Eu lembro um júri desses que eu vi, foi um dos que... Boa definição. Eu lembro um advogado que a gente conhece, um advogado em comum, num júri de repercussão, falando já de causas. Já mudando de assunto. Eu tava de plateia. Eu queria ser a protagonista da história, mas eu não era. Eu tava só na plateia, e aí o advogado falando, eram acusados... Peraí, eu tenho que elaborar pra não falar nomes. Era um júri que tava julgando um duplo homicídio. E aí eram mandante e 2 executores, né? E um dos executores do duplo homicídio, ele era fichado por um monte de assalto. Né? Um 5-7, assalto à mão armada. Um monte.
E aí lá, o advogado que estava fazendo assistência da acusação, que por sinal é outro nicho, atuar na assistência de acusação, para vítimas de violência doméstica. Entendi. É um outro nicho, mas estava lá fazendo. Ele atuava majoritariamente na defesa, mas estava lá. Vocês estão vendo esse aqui? Isso aqui é igual mosquito da dengue. Não adianta nada você... Eu nunca me esqueço disso. Mais 10 anos. Não adianta nada vocês estarem aí reclamando que tem uma... Saudades, né? Quando o nosso problema era dengue, mas enfim. Estão reclamando aí da endemia, da dengue, e você tá lá com o seu pratinho de água. É a hora que vocês têm de mandar quem comete um monte de crime pro lugar dele, que é na cadeia. Ele não pensa isso. Eu tenho certeza que esse advogado... no texto decorado. Não, esse advogado não pensa isso. Ele não pensa isso, não é a realidade dele dizer isso pra ele, ele tá dizendo contra ele mesmo. Entendeu? É o que convence no júri. É falar assim, você vai mandar esse cara aqui, não importa se ele matou ou não matou, que é o que está sendo discutido o objeto da lide, né? Não importa, o que interessa é que ele... Pra emoção do jurado. Ele é assaltante, manda ele pra cadeia, de qualquer jeito. Um típico do que a gente chama direito penal do autor. Não direito penal do fato. Então, assim, às vezes você fala que você não pensa. Sabe? Quem atua nessa área. Daí também a importância, né? Esse foi um caso excepcional, mas eu digo, no geral, de ter um pouco de coerência. Coerência no argumento. Me perguntam, pode atuar na assistência de acusação e na defesa? Não é que não possa, ninguém te proíbe. Mas é complicado você estar hoje com o mesmo juiz, postulando por uma revogação da prisão, e no dia seguinte você está sentado do lado da acusação, numa situação similar, falando que aquela pessoa tem... Sabe? Então, assim, você também tem que isso é com o tempo. Você vai se situando aquele terreno que te é mais confortável por uma série de fatores, seja porque surge isso, mas em um dado momento você tem que colocar o pé no chão e falar, bom, eu vou escolher a minha causa, porque eu preciso ter credibilidade pra trabalhar, e aí não dá pra eu estar hoje gritando bandido bom é bandido morto, e amanhã tá falando de direitos fundamentais pro meu cliente. Então, assim, isso é uma questão também a ser trabalhada ao longo, né? Ninguém chega pronto, a gente vai se ajustando. E a fala da Lorena é até pra deixar muito claro uma oportunidade de mercado. Pra quem, de repente, não tem essa identificação com direitos fundamentais, que na minha opinião todo mundo deveria ter, mas a gente sabe que existem pessoas que não têm. Aquele momento que a gente ganha aqui o nome é esse. Mas é uma oportunidade de, tipo assim, você não vai ser incoerente com você mesmo, porque o que a gente vê... Isso é posicionamento, certo? E sim, isso é posicionamento, mas assim, o cara tá se posicionando, o que a gente vê de gente se posicionando errado, não tá no gibi. A gente vê advogado criminalista defendendo algumas coisas que tu... Você mesmo é criminalista? Diz criminalista, mas isso não... e tu pode ser criminalista, mas assim, então te posiciona. Então te posiciona. Eu sou um advogado falando da pessoa que confunde as duas coisas. Eu sou um advogado criminalista de assistente de acusação. E tem mercado pra todo mundo. Nos filmes, trazendo os filmes de volta, nos filmes a gente vê aquele cara que é... Assim, no filme você vê o bastidor da vida do personagem e você vê o cara no júri. Assim, existe muito o cara que é no júri ele é outro, o cara é gente boa, não sei o que, todo mundo tá lá. No júri ele se veste de um personagem que... Existe esse tipo de pessoa, certo? Também. Cada júri você tem que vestir um personagem. Pelo menos os júris que eu fiz, não foram muitos, mas eu já fiz... Tu é imbuído de um personagem. É por isso que eu te digo assim, a importância da especialidade no júri. Porque... Cada júri, um bom júri, pelo menos eu penso, ele tem uma história a ser contada e tu precisa entender quais são os personagens, quem és tu, quem é a tua personagem dentro dessa cena que tu estás montando ali. Então, num júri tu vai ser um cara, de repente, um pouco mais agressivo, de bater na mesa, que aquilo lhe é exigido ali por uma questão de cenário, etc. Mas no outro júri tu vai ser aquele cara mais calmo, que tu precisa perceber quem é o jurado, tu precisa estudar quem é o jurado. Para quem não sabe, todo semestre é divulgado quem são os jurados que podem ser sorteados no júri. Então, assim, até isso é uma técnica que as pessoas não sabem. Então, tipo assim, sai a lista no início, o meu cliente vai a júri. Você já é especializado mesmo. Então eu preciso fazer. E hoje tá muito fácil você pesquisar, você saber quem são as pessoas. Essa pessoa é mais conservadora, é mais liberal. Tudo isso é importante. Porque assim... Aí vem o filme. Entendeu? Mas é exatamente. Mas é porque as pessoas... o júri brasileiro é muito diferente do americano, mas ao mesmo tempo as técnicas do júri americano podem ser muito utilizadas pra gente. Então assim, tu não conseguiu montar o teu corpo de sentença ideal.
Então, mas esses caras aqui, talvez se eu for por esse caminho aqui, eu consigo fazer a conexão com ele. Uma questão assim, a gente, não adianta nada eu falar um português lindo, mas eu ir falar português em Londres, ninguém vai me entender. Então, quando a gente está no júri, a gente tem uma situação muito peculiar que é, a gente está falando com leigos. Não adianta chegar lá com uma tese belíssima de direito penal, uma tese profunda, técnica, com questões da materialidade, medicina legal. O jurado não entende isso. E o outro ponto, ele não fundamenta a sua decisão. O juiz, bem ou mal, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer o que ele decidiu e por que ele decidiu. O jurado não faz isso. O jurado simplesmente decide. Então ele pode decidir por N motivos. Daí a importância do que o Gustavo falou de você tentar se conectar. Porque se eu tenho ali uma lista de um conselho de sentença formado por, sei lá, 3 policiais... São 7, né? Dos 7, 3 são policiais. A tua linha é outra, com certeza. A minha linha é uma. Se eu tô vendo ali na rede social, Brasil acima de todos, Bolsonaro acima de tudo, não adianta eu chegar lá dando exemplo de legalidade de um caso do PT que ele já vai se fechar pra mim. Sim. Ele vai falar, isso aí é petista, né? Tá vendo? Eu não vou acreditar em nada do que ela fala. Então você precisa dialogar de acordo com o receptor para que ele entenda, falar a mesma língua. E aí esse papel, esse trabalho anterior ao júri é muito importante. Inclusive, tu deste esse exemplo como se ele fosse muito dissociado, mas ele tá entrando cada vez mais, penetrando na realidade do sistema brasileiro. No júri da Boate Kiss, é uma das causas da nulidade, inclusive, que o MP, a acusação, ela fez uso abertamente, fez uso de um sistema que eles têm lá no TJRS, um programa que vê quem tem parente respondendo ao processo criminal, quem fez visita em sistema carcerário, uma série de informações que a defesa não tem acesso, porque é um sistema fechado. E esses jurados eram dispensados para não se solidarizar em alguma medida com o réu, né? É mais fácil para a acusação ter um jurado que entenda que o acusado é o outro, é o bandido. Então, quem tem um familiar preso, em tese, pode ter mais empatia com o acusado. E isso foi utilizado, por exemplo, no júri da Boate Kiss. Isso não deu nulidade? É um pedido de defesa. É um pedido, é uma das teses. Porque eu vi num filme, aí eu vou trazer de novo a associação do filme do americano, que utilizou o sistema, a acusação, né, o povo versus alguém, mas a promotoria utilizando o sistema e o advogado de defesa utilizando um outro sistema diferente, mas também voltado para... E ambos dialogando, é uma luta ali, um diálogo ali, enfim, uma luta, uma preliminar do mérito propriamente, mas o júri começa ali. O júri começa ali. Parte onde eles vão eliminando o outro, tem uma estratégia, tem uma série de coisas, bem legal. Como ficção, né? Eu tô dizendo. Não, mas a questão é que isso é realidade, mas é uma realidade muito mais enraizada na cultura norte-americana. Sim. Lá já é padrão essa pesquisa dos jurados, essa investigação da vida pessoal dos jurados. No Brasil isso está começando agora. Então a defesa ainda não existem esses sistemas que existem nos Estados Unidos para fazer essa investigação. Então quando o Estado ele pega uma ferramenta estatal para utilizar na acusação, onde ele é parte, onde ele tem que estar em paridade com a defesa, isso desequilibra a balança. Sim, é aí começa o problema. Entendi. Legal. Vocês falaram uma coisa assim, aí a gente foi primeiro, quando eu falei das causas, onde atuar na advocacia criminal, empresarial e tal, e a gente acabou terminando no júri, detalhes de júri. Para vocês, o que vocês gostam mais? Não é certo ou errado, mas o que vocês gostam mais? Assim, a gente fez essa pergunta no previdenciário, porque antigamente no advogado de sucesso é aquele advogado que advoga para a empresa, ponto. Né? Isso, em outras áreas é assim. No criminal nunca teve necessariamente essa realidade. Mas agora agora que eu digo, já tem um bom tempo, o direito criminal empresarial se desenvolveu a ponto de a gente concordar que precisa de uma especialidade. E vocês, gostam mais de qual? Eu gosto mais eu gosto do processo. Eu sou muito mais processualista do que penalista. Então, isso, eu acabo... O meu tesão na área criminal é analisar o processo, procurar nulidade, é traçar uma estratégia. E isso independe
do crime, do direito material. Então, muitas vezes o cliente, ele chega querendo contar toda a sua história, não é que eu não quero ouvir, eu ouço, mas eu tô muito mais antenada, muito mais preocupada com o que tá no processo. Se a regra foi obedecida, se a gênese daquela operação é lícita, ela vem muitas vezes de um outro processo, você tem que ir ao outro, pedir acesso, e aí se não, peraí, deixa eu ver, é melhor eu entrar agora com HC e já consigo o acesso, ou é melhor eu esperar, guardar isso na mão? Toda essa estratégia é o que eu gosto. Show. Então, isso acaba não tendo muita ligação obrigatoriamente com o direito material. Agora, é claro que a partir do momento que eu gosto dessa estratégia do processo, eu gosto da parte tributária, por exemplo, do crime penal tributário, porque é uma área mais técnica, é uma área que tem que fazer essa gestão de estratégia, um jogo de xadrez. Mas, assim, minha praia é o processo penal. Então, legal. Assim, é o que eu gosto. Gustavo? Eu e a Lorena, a gente teve a mesma escola. Então, assim, é chover no molhado o que eu vou dizer, porque é isso. Mas, assim, da área mesmo, eu tenho me identificado muito, até pelo dia a dia, com o ambiental. Eu tenho lido muita coisa sobre ambiental. O penal ambiental, eu acho que, enfim, tá na crista da onda, no sentido de... E representa hoje pro escritório também uma boa parcela. Sim, pelo dia a dia. Então, acho que hoje eu tô muito nessa pegada do penal ambiental. Então. Empresarial, mas é um tesão. Tu olhar um processo que já tá, de repente, na fase de sentença, aí tu... descobre aquela nulidade. É aqui que eu vou me agarrar até lá onde eu puder e assim, é a estratégia. Acho que o tesão, se tu perguntar isso para quase todos os advogados criminalistas, ele vai te dizer, é a estratégia. Não é uma área necessariamente dita, é a estratégia. Tipo assim, eu vou sempre atacar com habeas corpus? Depende. Nessa casa não necessariamente, porque de repente essa causa, a tese... É uma tese que eu não... Se eu atacar com a habeas corpus e ela não tiver sucesso, vai enfraquecer minha tese. Vai crescer minha tese, inclusive, para subir no Supremo, para subir no STJ, etc e tal. Então, de repente... É um xadrez. E assim, não significa que eu não precise entrar com a habeas corpus, mas muitas vezes tu vai entrar com a habeas corpus por qualquer coisa para tu subir, para tu saber quem vão ser os teus julgadores lá em cima. Para tu já preparar o processo aqui embaixo pensando... É óbvio que no meio do caminho pode desembargador se aposentar, ministro se aposentar, mas... Tu tens pelo menos uma base, em regra é isso. Então o que encanta, eu acho que o advogado criminalista é essa a estratégia, do grego estratégia. Entendeu? E do grego estratégia para captar clientes na área criminal, assim, definido a área que vocês mais gostam, né, mais identificam. No caso da Lorena é processo e tal, não faz muito essa separação, mas o que vocês acham que são boas estratégias para captar clientes na área criminal? A gente já conversou outros episódios aqui, que a gente fala assim, o cliente criminal não é aquele cliente que assim, eu tenho meu advogado de criminalista aquele que eu pago o partido porque um dia eu estou pensando em cometer o crime. Não é geralmente assim. Geralmente é numa situação já de mais reativa, né, a um acontecimento. E como assim, a estratégia da Lorena, em termos de rede social, é bem perceptível, de você criar essa autoridade. É bem legal, é bem, assim, sou teu fã em relação a essa estratégia de posicionamento, de como tu interage, as caixinhas de pergunta eu vejo todas, é muito legal, eu sou fã. Ou seja, me sigam, gente, me sigam. Sigam que vale a pena. Mas assim, aqui dentro a gente tem uma estratégia, a gente já conversou também em outros episódios, de estratégia que funciona para o escritório que a gente olhou para trás, foi meio que intuitivo também. Mas hoje, entre erros e acertos da área de vocês, o que vocês acham que são boas sacadas de captação de clientes na área criminal? Eu acho que a primeira pergunta é qual cliente? Porque se você quiser qualquer cliente... planta o pé na porta da delegacia e lá vai passar cliente em potencial, com certeza. O ponto é essa advocacia que você quer? Nada contra, mas você tem que entender primeiro... Mas se for vai pra lá. Mas honestamente, de cadeira, dificilmente essa é a advocacia que alguém sonha. Entendi. Nada contra ela ser um caminho, uma etapa. O problema é quando você fica acostumado, se contenta com aquilo. A gente, né, ela não é sustentável, né? Ela não é sustentável e ela não vai ser, dificilmente será próspera. Eu lembro na Justiça Federal, em uma determinada vara, tinha uma advogada que a nossa defensoria, pelo menos à época, não havia defensoria, a DPU não tinha lá defensor nessa vara federal, tinha uma advogada que ela era funcionária da vara, assim, né, grosso modo. Sim, sem fazer concurso. Ela tava lá, não tem
advogado, ela era a doc. É uma opção. Mas se você quer escolher os seus clientes, se você quer ser escolhida, faça algo nesse sentido. É válido, né? Até porque, querendo ou não adianta romantizar. A gente precisa pagar a conta no fim do mês. Então, enquanto o cliente dos sonhos não chega, você vai ter que ter alguém ali pra enfim, ajudar a pagar, pra começar a subir essa escada. Mas, você, antes de tudo, tem que definir onde você quer chegar. E aí, qual é a tua advocacia dos sonhos? Tá tudo bem se você ainda não sabe, né? Eu comecei agora, eu quero ver qual área eu gosto, quero ver se eu vou gostar do penal empresarial, se eu vou gostar do crime que sangra, tudo bem. Mas se você já identificou qual é onde você gostaria de chegar, eu gostaria de trabalhar na área de direito penal empresarial. O teu cliente, ele dificilmente vai vir, na minha opinião, né, na minha visão, ele vem de um outro advogado, normalmente. Ele tem um advogado que está fazendo a parte tributária para ele. Parcerias. Ele tem um advogado que está fazendo a parte tributária, não deu certo, não conseguiu resolver, e aí vai eclodir a questão criminal. Então ele tem um profissional em quem ele confia. Então a primeira pessoa para quem ele pode ver rede social, ele pode ver Instagram, mas o que ele vai fazer? Tá, doutor, o senhor vai fazer a parte criminal para mim? Não, eu não faço, eu só faço a parte tributária. Então quem o senhor me indica? Então isso é uma porta muito importante de prospecção de cliente, as parcerias. Porque alguns clientes, eles não vão vir da rede social. Tanto que na minha rede social... Ele confirma, não confirma? Ele confirma, mas eu acho que a rede social ela pode servir como um instrumento de autoridade. Sim. Ele não vai escolher com base na advogada que tem mais seguidor. Ele precisa da confirmação do advogado dele, em quem ele confia. Daí a importância, uma fonte de prospecção, as parcerias. Eu quero atuar na área penal empresarial, eu vou entrar em contato com um advogado que atue na área ambiental, empresarial, tributário, para quando tentar estabelecer ali uma parceria, quando surgir a causa e tal. Show. Então, assim, eu acho uma fonte importante de prospecção. Boa. Não tem. A gente olhando para trás... Olhando para trás, assim, o meu background de estágio na advocacia empresarial foi o que me fez surgir os primeiros clientes e que até hoje é óbvio que chega um determinado momento que começa a chegar, já ganha referência, mas o início para mim é como eu começar na advocacia criminal, com parceria. E assim, e não é qualquer parceria, e assim, não é todo parceiro que vai te indicar. Tu precisa criar autoridade, tu precisa criar vínculo, tu precisa até dividir para multiplicar. Isso na nossa área criminal eu sempre bati muito na tecla. Nós, advogados criminalistas, somos muito vaidosos. E essa vaidade às vezes cegas. Então, chega um cliente parceiro, chega um advogado parceiro e diz assim, tem um cliente para te indicar. Tu me deixa um FII, tu me deixa... É um absurdo, eu que vou fazer todo o trabalho. Não, faz parte. Faz parte, senão o cara senão tu efetivamente não é parceria. É melhor 80% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Exatamente. Então, assim, quem está começando precisa entender que sim, você precisa. É dividindo que você até multiplica. Até para estimular que... Exatamente. Que vem, né? Então, a parceria tem que ser vantajoso para todo mundo. Tem que ser, não tem jeito. Parceria tem que ser vantajoso para todo mundo. E assim, criar pontes. Eu acho que a outra... fonte de captação de clientes é no teu dia a dia. É assim, tu vai num clube, tu vais criar uma conexão. Não é que o teu papo vai ser só direcionado para isso. Você não vai ser gente boa. Mas tu precisa ter a soft skill de se comunicar e deixar claro para aquela pessoa que eu sou um advogado. Então, quanto mais conexões tu tens, quanto mais pontes tu tens, aumenta a tua quantidade de lead. Então, parceria... A tua rede tem que ser... Exatamente. Não a social digital, mas assim, a tua rede... O networking, no geral, né? Você tem que estar... E tem que ser direcionado também, concorda? Assim, como você falou, você vai ser advogado empresarial, cara, tenta te relacionar, participa das esferas de participação, Sim. Aqui no estado do Pará... Participa de umas reuniões da ACP, do Conjove, aí vai de se insere no sistema OAB, porque lá tu fecha. É assim, cara, eu tenho, e também a gente tem falado muito isso, cara, cria pontes, cria conexão, que essas pontes sempre vão estar lá abertas. Então é uma fonte de cliente. Quando tu começa a entender o que é um processo de venda, o que é o marketing, tu começa a entender que o marketing funciona quando as pessoas te enxergam, são as leads. Então, quanto mais pessoas te enxergam, mais leads tu tem
e mais possibilidade dessa pessoa se necessitar. A advocacia criminal é uma advocacia, mais uma vez, reativa, é venda passiva. Tu não tens como vender ativamente. Olha, você que está respondendo ao processo criminal, não é isso. Então, assim... Mas eu vivi um advogado, eu achei muito engraçado. Doutor, tentando assim falar a língua do cliente, né? Ele, matei alguém, doutor. E agora? O que eu devo fazer? Eu, tipo, como ocultar? Gente, não, parece piada, parece meme, né? Mas... E assim, criar ponte. Para que assim, a ponte está criada, se essa pessoa tiver problema, ou algum parente ou algum amigo tiver problema, ela vai lembrar. Você aumenta a rede, né? Exatamente. E criar conexão, o mais difícil é manter. Então, assim, é lembrar, pô, fulano de tal, bora sair pra tomar um café? Bora. Eu tô resumindo isso aqui, eu vou falar de nessa e gente boa. Acho que o título desse episódio foi assim que o Gustavo me chamou gente pra cá. boa. Ele falou, pera, mais um tempão que eu não vejo. Deixa eu chamar essa mala pro podcast. Isso porque eu tô um tempão, tentando marcar um almoço e 2, tentando trazer ela pra cá. Quer que eu mostre o WhatsApp? Agora, eu que te digo. Eu marquei o almoço, eu desmarquei. Mas eu fui atrás de marcar. Verdades estão vindo. Mas o meu dolo era de marcar. As verdades estão começando a aparecer sem necessidade. Sem pressão. Sem pressão. Eu acho que, assim, a gente reforçou certos debates que a gente fez aqui em outros podcasts que vocês deram assim, contornos reais para aquilo, né? Tipo, exemplos reais daquilo que a gente falava em teoria. E assim, é muito... Só o fato de a gente estar aqui nesse bate-papo, acho que reforça um pouco do resumo que a gente falou, de fazer parceria, E assim, aqui são dois advogados criminalistas que trabalharam juntos em um determinado momento, hoje concorrem, mas assim... concorrem no mercado por uma condição de concorrência normal, que teria com 2 advogados normais, mas assim, que é muito menos importante, muito mais... Mas mesmo daí pode vir parceria. Exato, trabalhar junto, é isso que eu ia falar. Há muitas causas em que eu não vou poder atuar, por exemplo, e por algum motivo, e eu preciso indicar alguém. De confiança, que seja gente boa. Isso que seja gente boa, entendeu? Que me chame pro podcast, que eu não seja a última opção. Vários nomes vão vir na minha cabeça. Então, assim, também parceiro, não é só o colega de outra área. O criminalista também é parceiro, inclusive para tirar dúvida. A nossa outra amiga do finado escritório, ela... Vocês contam essa parte. Vou deixar. Eu de vez em quando ligo pra ela. Anete, dando nome aos bois, Anete, me dá uma luz aqui. Tu acha que eu tô fazendo a coisa certa? Isso é muito importante. Muito importante. Então, assim, não é uma questão de rivalidade de forma... puxar, é crescer junto. Crescer junto, não é rivalidade. É isso que precisa ficar muito claro, principalmente na advocacia. Na advocacia concorrência criminal. Não é rivalidade. Assim, muito pelo contrário. Mais uma vez, o advogado criminalista é vaidoso e a vaidade cega. Então, quando ele não consegue enxergar no colega da mesma área, da mesma sessão, um parceiro, ele tá fadado. Ou seja, o raciocínio inverso também funciona. Ou seja, quem enxerga tem vantagem. Né? Total. Vamos lá, para finalizar aqui. Mas, assim, eu já vi uma postagem do Flávio Augusto sobre no escritório de advocacia você tem escala, margem e recorrência. São os 3 requisitos para você crescer o seu negócio. Na advocacia, até como ela é um trabalho intelectual, basicamente, então mesmo que você tenha uma empresa, um escritório, um CNPJ, uma equipe de 100 pessoas, ele é o teu nome, ele é a tua marca. É muito difícil você dar escala ao escritório de advocacia. Mas margem e recorrência dá. Você consegue estabelecer dentro daquele teu universo, daquela tua percepção de mercado, você consegue estabelecer estratégias para ter margem e recorrência. Na advocacia criminal, como é que vocês acham que pode funcionar isso, nessas estratégias? Ou você pode até discordar do Flávio também, dizer, não, dá para ter escala assim, dá para ter cliente em todo lugar do mundo. É difícil. Escala é difícil. Eu acho também. Em advocacia em geral. Tu consegue volume, o que talvez também para a advocacia criminal não é inteligente. Até porque você tem um trabalho intelectual. Exatamente. É possível, por exemplo, tem determinados sindicatos, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Militares do Estado do Pará, Sindicato dos Policiais, que assim, são pessoas que estão no front e que naturalmente acabam sendo colocados numa situação de crime. Você não então, tem o volume é grande. Não, tu não tem escala. Mas eu tô falando, eu não tenho escala. Escala não. Escala para advocacia criminal
Eu acho que é... Eu difícil, acho que a advocacia em geral. Eu arrisco dizer que é impossível, Scala. Eu arrisco dizer, na advocacia, no processo, Scala, se a gente vai falar de escala para uma advocacia de consultoria, para cursos, etc. tal, aí tudo bem, mas é outra coisa. Tá, que não é outro produto, né? Não é advocacia, produto, não é advocacia, mas é produto. Mas eu consigo falar de volume, que eu também não acho inteligente. Então, a advocacia criminal, a minha visão, menos é mais. Menos é mais porque quanto menos cliente eu tenho, mais ócio criativo eu tenho para eu poder dar solução a esses clientes. E como consequência, eu preciso dar margem. Precisa ter margem, exato. Entendeu? Eu preciso ter margem. Por isso que os honorários... eu falo do ócio criativo, as pessoas às vezes não entendem. Todo advogado criminalista, ele precisa ter aquele momento em que ele não está necessariamente estudando... cai a maçã na cabeça. Não, ele não está estudando necessariamente para um caso aplicado. Eu estou estudando. Comprei, eu vi um título de um livro legal, de uma matéria que eu gosto, vou estudar. Não vou estudar direcionado. No domingão de manhã. Eu vou estudar e ler alguma coisa, etc. Tal. E às vezes nem não digo nem no domingo, mas assim, no teu dia a dia. Sim. Às vezes eu sentar e vou fazer um estudo jurisprudencial. E é o que eu chamo de ócio criativo. De que a princípio eu não estou fazendo nada para nenhum cliente, mas eu estou fazendo muito para os meus clientes. Porque dali surge, isso aqui eu posso usar no fulano de tal. Aí eu já separo, já coloco na minha pasta de jurisprudência. Aí eu já marco, já coloco assim. Sim, tem que ter entendeu? É o ócio criativo. Então, minha visão da advocacia criminal é menos é mais. Margem. Quanto menos tu tens, mais tu consegue entregar. E se tu consegue mais entregar, tu consegue dar, mostrar para o teu cliente o valor e tu consegue ter uma margem maior. Foco na margem, né, no caso. Concluindo, minha visão sim, é posição mesmo, é troca de ideia. Eu acho também. Assim, a minha advocacia ela é artesanal. E isso se contrapõe à advocacia de massa. Eu realmente não consigo vislumbrar no criminal uma advocacia de qualidade de massa. Então vamos pensar, a Defensoria Pública, ela trabalha na massa, no volume. Então, isso acaba, por melhor intencionado, mais preparado tecnicamente que seja o defensor, o tempo limita, né? Então, ele não vai conseguir analisar um processo, por melhor intencionado que ele seja, repito, passando o pente fino, com o mesmo cuidado que uma advogada que... Hoje, essa defensora ela tem 30 processos para analisar, eu tenho esse apenas hoje. Então, isso acaba refletindo na qualidade do produto entregado e também, óbvio, na margem, né? Então, assim, se eu quero ganhar, falar qualquer valor, tá? Eu quero ganhar X. Eu posso ganhar esse X de um cliente, eu posso ganhar esse X de 10 clientes. Então, é uma questão estratégica. No início de carreira, dificilmente você vai chegar a começar cobrando o X, mas o objetivo, o direcionamento, a meu ver, é em criar a qualidade. E aí, com tudo isso que a gente já falou, né? Construindo a autoridade, para que o objetivo, pelo menos o meu, é qual? Meu objetivo não é... Eu tenho 500 processos. Longe disso, Deus me livre. O que eu quero é ter nem penso na verdade numericamente, mas um determinado número que eu consiga entregar um serviço excepcional. Esse é o meu objetivo. Então vocês dois concordam que assim, o foco, não estou dizendo que o foco é o certo, né? Mas o foco que vocês identificam como mais próximos da advocacia criminal é focar na margem. E essa margem se constrói, porque essa margem só vem com tudo aquilo que a gente já falou. Então, assim, é mais como ter um indicativo de planejar sua carreira, né? Então, assim, se de fato, quem estiver nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, concordar, assim, vai entender que essa margem só se constrói com um tempo e com um determinado planejamento. Diferente que se fosse escala, dá para escalar. Se dá para escalar, então assim, qual é a estratégia para escalar? Você consegue escalar desde cedo, talvez, ou não, sei lá. Mas assim, é mais para tentar direcionar assim, se é margem, eu concordo com vocês, então sim, existe estratégia para você conseguir atingir a margem que lhe dá aquilo que você deseja naquele momento. Isso leva um tempo naturalmente. E esse leva um tempo, não é só o tempo, é um tempo com muito suor, de muitas coisas que vão te construir condições de você ter uma margem X,
que você está... Não, eu concordo. Eu tô totalmente de acordo aqui com vocês. Eu acho que, na minha percepção, a advocacia em geral ela é assim. Mesmo a advocacia de massa. A advocacia de massa, ela se concorre para quem entrega mais resultado. Pô. Não tem... Existem vários escritórios que fazem massa no Brasil. E a gente até visitou um. A gente foi visitar alguns escritórios, a gente visitou um. E na prática, assim, é quem presta melhor, quem tem a melhor curva de vitória acaba sendo contratado. Mesmo que o valor nominal seja bem menor, o valor por causa bem menor, mas o cliente entrega um pacotão de serviços. E na prática, não é só entregar o pacotão de serviços, é quem tem a melhor curva de conversão no objetivo do teu cliente. Então também você precisa ter, ainda na massa, por isso que eu acho que não é escalável mesmo. Ainda na massa você precisa ter um grau de conversão, de qualidade de entrega diferente do que... Então, eu também acho que não é escalável mesmo na massa. Mas legal, acho que dá uma percepção muito legal, um insight muito legal para quem está assistindo. Eu quero iniciar na advocacia criminal, é o seguinte, se prepare, cara. E quando a gente fala em margem, é assim, só para deixar bem claro isso, porque as pessoas às vezes têm uma falsa ilusão. Não, a gente tem que focar na margem. Isso não significa que a gente não vá trabalhar em determinadas causas, às vezes até de graça. Não, isso constrói autoridade para você ter a marca. É só para ficar bem clara a mensagem para quem tá ouvindo. O Yuri falou que tem que... O cara vai ganhar. Não, o Gustavo e a Lorena falaram que a gente tem que focar na margem. Aí o cara senta na frente dele e diz, quanto é? 200 mil, 300 mil. Calma, cara pálida, pra tu chegar a cobrar isso. Vai chegar esse dia. Às vezes tu vais olhar a causa e vai dizer assim, essa causa vai me dar um trabalho, mas ela vai me fazer ter conexões, não sei o quê. Eu não te cobro nada, eu faço de graça pra ti. Não é à toa que tem muitos casos, tem muitos advogados de renome que se oferecem para fazer isso. Então, e assim também foi falado hoje, inclusive. Também, eu diria que a questão é estratégia, ter estratégia, porque há casos. Eu tinha um determinado tributarista que eu via um potencial parceiro ali. Eu sabia que poderia me gerar boas parcerias. Então, quando ele, pela primeira vez, me procurou para fazer uma parceria, era um cliente com uma situação fragilizada economicamente, eu cobrei 1/4 do que eu costumo cobrar para um cliente que chegasse sozinho na minha porta, sendo que eu ainda ia repassar para ele um percentual, mas era um investimento. Sim, na parceria. Então, é ter estratégia, saber também o momento de avançar e de retroceder, não é agora eu só cobro acima de 100 mil, não é por aí. O Yuri falou que é não margem, vou me informar. É estratégia, estratégia. Fazer de graça se for o caso, se aquilo fizer sentido no teu plano de carreira. Perfeito. A questão é que não dá para ficar esperando a vida acontecer, achando que o tempo vai trazer experiência, sucesso. Não vai. Que vai atuação. Então, acho que esse é... Show de bola. Cara, é muito bom. Eu gostei muito. Chegamos aqui no meu roteirinho no final. E assim, a gente sempre termina aqui, assim, já antecipando que eu gostei muito. Eu aprendi demais. Entregou. Falei aqui o que a minha percepção que está totalmente avessa. Tá balançado pela área criminal, confessa. Não, eu tenho quem me represente bem. Já tem procuração minha. Então, assim, eu gostei muito, eu aprendi muito, acho que foi um papo bem legal. Mas, assim, Lorena, na tua perspectiva, dicas, assim, 2, 3, quanto você quiser dar. Sigam. Dica de ouro. Essa é a minha dica, sigam ela. Essa é a minha dica, sigam ela nas redes sociais, vai aparecer de novo aqui o arroba. E, assim, mas a dica para quem tá começando, assim, é o cara que tá se formando agora, tirou a OAB, pensa... em iniciar a carreira na área criminal e assim, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, como é que você, enfim, dá de dica para esse advogado que está começando? Acho que ela já tem até um destaque no Instagram dela sobre pior que não, mas é um bom destaque, olha, eu vou já providenciar. Vai fazer um recorte desse. Não, tem post tem, gente, tem lá no feed. Não, assim, eu diria que um estudo, né? Esse todo mundo sabe, a gente quer fórmula mágica, mas todo mundo sabe que tem que conhecer o direito material, direito processual, isso é básico. Mas também sair da sua caixinha, sabe? Colocar a cara no sol, deixar as pessoas verem o que você faz, falar sobre isso. A gente, no início, todo mundo que começa na parte, em mídia social, no direito digital de uma maneira geral, direito digital não, né? Nessa exposição digital do direito, digamos assim, se sente um pouco solitário, se sente um pouco, tô falando com quem? Sabe, meu seguidor, meu amigo, minha tia, ela não quer saber o que eu tô estudando, mas assim, ignora, vai, deixa claro para as pessoas que te seguem, deixa claro para as pessoas do teu meio social que você não é apenas o sobrinho, é que você também estuda, mostra o teu processo, mostra o teu estudo, porque isso vai gerando nas pessoas aquela familiaridade, para que quando
tenha um problema de uma determinada área, isso serve para qualquer área do direito, lembre, a fulaninha, eu já vi ela acho que ela atua nessa área, então acho que isso faz muita diferença. Você trabalhar também a sua imagem perante os seus, porque é muito fácil, como eu falei no início, né? Eu vou ter um trabalho aqui, um Instagram profissional, que ninguém vê, e o meu pessoal, ninguém faz ideia do que eu fazia. Então, assim, é muito importante a gente conciliar. É ter um tripé. A advocacia não é só a parte técnica, não é só o marketing, porque eu digo assim, o marketing, ele é um microfone. Se eu estiver falando aqui no meio da rua, ninguém vai me ouvir. Se eu pego um microfone potente, muita gente vai ouvir. Isso não é garantia de nada. Se a mensagem não for boa, se o conteúdo não for bom. Então, você tem que trabalhar esses tripés de maneira harmônica. Não adianta, por outro lado, você ser excepcional e ninguém saber disso. Ninguém não tem cliente nenhum. Então, trabalhar todos esses pilares, investindo, dividindo o seu tempo, não apenas na capacitação, mas em parcerias, em estar onde os advogados estão, em participar de eventos, por exemplo, da OAB, em congressos. Hoje em dia está tudo muito mais digital, né? Mas essas comissões da OAB, elas são muito legais para você conhecer outros advogados. Sim. Então, investir na capacitação técnica, mas não só nela. Também trabalhar o seu posicionamento de imagem, tanto digital quanto presencial, que no final das contas também importa bastante. Show de bola, show de bola. Galera, foi muito bom, eu adorei aqui esse bate-papo. É claro que sempre quando a gente finaliza um papo tão bacana como esse, a gente sempre pede para você compartilhar, seguir aqui o canal, ajudar a gente a poder divulgar mais esses bate-papos com advogados. Né? Senão a gente se desestimula e para. E também assim, se de repente tem um advogado conhecido, que eu conheço alguém que vai começar na área criminal, cara, tem um papo tão bacana com a Lorena, com o Gustavo, divulga, nos ajude aí a ter mais inscritos também. A gente tem benefícios no canal se a gente conseguir mais inscrições, e compartilha, comenta. Ajude o Gabriel a parar de cobrar a gente, o Gabriel ficar cobrando a gente. E principalmente, eu acho, sugestão, né, de temas, de convidados, pra gente poder trazer aqui. Eu abri uma caixinha no meu Instagram, teve algumas convidadas, algumas pessoas eu nem publiquei a resposta, mas eu guardei como já está na agenda. E uma delas foi teu nome, inclusive. Sugeriram teu nome, eu falei, não vou nem responder, vendo? Porque já está convidada. Por isso que me chamaram, gente. Obrigada que sugeriram meu nome. Eu paguei essa pessoa, eu queria te dizer. Não foi ela mesmo, não foi ela mesmo. Eu vou ter que mostrar. Foi um fake. Eu vou fazer uma montagem, eu vou mostrar o meu Instagram. É mentira. É verdade. Vou mostrar. Meu Instagram não, meu WhatsApp. Se gostarem, tiverem sugestão também, comenta aqui com a gente, manda um e-mail, manda um direct no Instagram, comenta aqui no próprio Interage, porque para essa mensagem chegar em mais pessoas possíveis, porque esse bate-papo foi um bate-papo que eu queria ter ouvido quando eu comecei a minha carreira, enfim, é difícil, a gente acabou aprendendo. A gente teve uma escola muito boa, muito boa, e eu sempre que posso falo isso, não escondo, mas quando a gente começa sozinho é uma nova etapa. Com certeza. É assim, a gente novo, a gente vai do ensino fundamental ali com a tia, com a fulano de tal, e quando a gente chega no mercado ali, a gente ia agora, com quem é. Então assim, ter a oportunidade de ouvir esse bate-papo para tirar alguns insights, enfim, por isso que é importante compartilhar. A ideia é contribuir mesmo para esse crescimento, para ouvir entre erros e acertos e ajudar aí o caminho de quem está começando na advocacia. Lorena, obrigado de novo, foi muito legal. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo mesmo tão tarde. Se ela não aceitasse. O negócio era do Gustavo. O convite não foi do Gustavo, foi graças ao teu seguidor que pediu, mas... Eu ia não foi. Se ela não aceita. Eu que agradeço, gente, foi um prazer enorme. No início eu falei, gente, eu não sei qual é o roteiro, o que eu vou falar, mas eu já imaginava que a conversa, o papo ia fluir. Assim. Então eu agradeço muito, foi um papo delicioso, sigam. E não sejam egoístas, compartilhem isso com a quem vai ser útil esse conhecimento, que você sabe, aquela pessoa que vai começar na área criminal, que quer ser criminalista, compartilha. E obrigada, gente. Obrigada à tua disposição. Foi um prazer nosso aqui. Prazerzão. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.